Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência. Um programa que tem por objetivo, através do conhecimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E o nosso tema de hoje, então, é para falar sobre canalização. E o que seria isso, né? Vem aqui para tirar a dúvida, inclusive de muitos terapeutas, né? E alguns pacientes também. O que acontece? Dentro do trabalho da terapia holística nos dias de hoje, é muito comum quando a gente vai a algum determinado lugar, algum determinado centro terapêutico, e lá a gente recebe algumas informações. Porém, isso tem deixado muitas dúvidas nas pessoas, né? Inclusive, terapeutas têm me questionado e têm vindo conversar comigo, né? Perguntando assim, como funciona? Às vezes, meus pacientes dizem que foram em determinados lugares e lá foi falado isso, lá foi dito tal coisa, né? O que seria esse dito tal coisa? Vamos esclarecer? Então, canalização. Como ela começa, né? Existe um processo entre o cérebro, a mente e o coração. E por este canal é que passa então a canalização. A canalização, ela não tem nada a ver com mediunidade, e sim com um trabalho espiritual, né? Mas não propriamente a pessoa precisa ser um médium para receber isso. Então, quando a gente está trabalhando, fazendo uma terapia holística, seja barras, reiki, constelação, é muito comum a gente receber essas canalizações, né? E por que isso acontece? Porque nesse momento está se elevando um padrão vibratório, está se sintonizando com uma egrégora espiritual e que neste momento a gente então serve de canal, de ferramenta, né? Para trazer as informações. O que seria então a canalização, né? Trazer essa informação como um canal e pôr em ação. Vamos entender como funciona isso na prática do dia a dia, né? Mikao Usui, quando ele recebeu, né, as canalizações do Reiki, ele fez uma meditação de 21 dias no monte, né? Então lá ele ficou meditando, elevando a frequência, né? Então ele recebeu através de uma canalização um método dos símbolos do Reiki, porque o Reiki já existia, né? Quem trouxe o Reiki para a Terra foi o nosso mestre Jesus Cristo. Mas Mikao Usui, ele queria entender como isso funcionava. Então ele foi meditar, ele foi elevar a sua frequência e a partir desse momento, então, ele recebeu a canalização de como o Reiki funcionava e como os símbolos poderiam ser atuantes, né, dentro do Reiki. Outras terapias também, se a gente for parar para analisar, elas também trabalham com canalização. Como chegou, por exemplo, barra de Axis? Através de uma canalização, onde o terapeuta naquele momento, né, ele estava ali em meditação, né, fazendo perguntas ao universo, e nesse momento, através da sintonização dele, ele recebeu então a canalização das barras. Processos também de constelação. Vamos imaginar que está acontecendo uma constelação, seja através de bonecos, seja através de pessoas, né? O que acontece naquele momento, naquela situação onde o campo está trazendo as informações? É uma canalização. Então vai depender muito do terapeuta atuante ali naquele momento fazer a interpretação dessa canalização. Então ele vai olhar os movimentos do que está acontecendo, ele vai interpretar a canalização que ele recebeu, a informação que ele recebeu naquele momento, daquele campo que está atuando. E é isso que tem gerado muitas dúvidas nas pessoas, né? Tem pessoas, por exemplo, que vão em algum lugar e depois relata, disseram lá que fizeram um trabalho para mim. Isso já está envolvido com mediunidade, né? Não propriamente com canalização. Então a gente precisa aprender a diferenciar as duas coisas, né? Não existe o certo e o errado, mas sim a maneira como a gente enxerga as coisas e como a gente vai trabalhar com ela. Por exemplo,
Como é que eu vou ter a certeza, dentro dos meus atendimentos, né? Seja com reiki, seja com constelação, seja com barra, seja com alinhamento, seja com a terapia que você está trabalhando. Como é que eu vou perceber se essa minha canalização está certa ou errada? Aí então vai depender do conhecimento do próprio terapeuta, né? O que é evolução espiritual hoje em dia? Evolução espiritual consiste em conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Então, o que seria isso? Eu preciso buscar conhecimentos, eu preciso ter leituras, eu preciso aprender a me autoconhecer e, ao mesmo tempo, eu preciso praticar isso também, né? Então, nesse momento, eu estou abrindo o meu canal, eu estou elevando a minha frequência através dos conhecimentos, das informações que eu estou recebendo e eu me torno, assim, com facilidade, uma canalizadora. Vou dar um exemplo de como isso pode acontecer na prática do dia a dia e é nesse momento que precisamos ter muito cuidado. Uma vez chegou um certo paciente no meu espaço terapêutico e ele estava trazendo um problema que ele tinha naquele momento, né? Ele estava tendo uma certa ardência, uma certa dor ao urinar. A gente foi fazer uma terapia, ele estava fazendo o tratamento de reiki nesse momento e eu recebi uma canalização naquele momento de que o que estava acontecendo com ele, ele estava com um processo de ureia no canal. Como eu não tinha o conhecimento, como eu não sabia o que era isso, né? Eu não passei essa informação para ele. Eu recebi essa canalização e eu reti ela para mim, porque eu fiquei na dúvida, que informação eu estaria passando para essa pessoa? Qual era a orientação que eu iria transmitir nesse momento? Então, terminamos o reiki, foi indicado que essa pessoa fosse até um médico, né, que tivesse lá um laudo médico para diagnosticar o que estava acontecendo com ele, porque a terapia holística, ela anda lado a lado com a medicina, a gente nunca descarta, né? Na semana seguinte, esse paciente retornou. Eu tive tempo de uma semana de estudar o que era ureia e eu fui buscar esse conhecimento. A partir do momento que eu compreendi o que era aquilo, então se tornou fácil para mim colocar essa canalização, trazer essa orientação, inclusive os cuidados que era para essa pessoa ter, né? Na semana seguinte, então, esse paciente retornou e quando ele chegou no meu espaço, ele disse para mim: Ju, eu fui no médico, eu fui ver o que estava acontecendo. E antes que ele me respondesse, eu disse para ele: tu estava com ureia. E ele disse: exatamente, Ju, foi o que o médico me disse. Então, olha só que interessante, mediunidade nesse momento até poderia estar acontecendo também, mas foi uma canalização de informação do que o paciente estava tendo naquele momento. Como eu não tinha certeza daquilo que eu ia falar por eu não ter o conhecimento, eu resolvi reter para mim. E é aí que está acontecendo muitas dificuldades, muitas dúvidas, né, entre profissionais nessa área. Os pacientes estão indo até ele, estão recebendo algumas informações, quando na verdade às vezes o terapeuta ele não para buscar o conhecimento ou simplesmente diz o que veio naquele momento ali e a pessoa sai dali com essa grande dúvida. Então, o que eu sugiro nesse momento? Nem tudo podemos falar na hora, né? A gente pode perceber muitas coisas, a gente pode canalizar muitas coisas, mas primeiro eu preciso passar pelo processo do meu conhecimento, do autoconhecimento, para depois então praticar aquilo, né? Então é dessa forma que a gente vai se especializando, é dessa forma que a gente não vai tirando as dúvidas, né? A gente não tem mais aquelas incertezas, porque só o conhecimento vai fazer tu saber se tu está fazendo certo ou errado. Mas e aí, quando a gente fala em canalização, né? Então foi dito que nós temos um canal entre mente, cérebro e coração.
Aí entra a questão do sentir dentro da canalização. Quando eu percebo aquilo que eu vou falar, quando eu percebo aquilo que eu vou transmitir, tem que ter uma certa coerência, tem que ter uma leveza. Eu tenho que sentir aquilo como uma grande verdade. E o que seria uma grande verdade? Seria algo que só pode trazer benefício para a pessoa. Em nenhum momento, através de uma canalização, nós vamos passar uma informação para o paciente, para a pessoa que veio até nós, que vai deixar ela pior do que ela estava, que vai deixar ela constrangida, que vai deixar ela na dúvida, né? Então a gente tem que ter certeza do que está falando, a gente tem que ter certeza do nosso trabalho. Então, juntamente com essa canalização, vem o sentir. Tu vai sentir a energia do momento, tu vai sentir aquela canalização e aí sim, tu vai colocar ela em ação. Então é muito comum hoje, dentro de várias práticas dentro da área holística, a gente receber essa canalização. Mas aí acontece um outro probleminha, né? Muitas terapias que é passado para a gente, elas nos são orientadas a não diagnosticar, não falar. E ela tem uma grande verdade por trás disso, porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento daquilo que ela vai falar. Mas ao mesmo tempo, ela precisa sentir, ela precisa tomar aquilo como uma verdade ou não. E aí é necessário nesse momento também se desafiar. Quando eu sinto essa verdade, quando eu tenho essa certeza dentro de mim, isso vai beneficiar a outra pessoa, então eu transmito essa canalização. Um outro exemplo que eu vou trazer a vocês é quando eu comecei a trabalhar com o Reiki. Dentro da terapia Reiki, nos era orientado que a gente não pode trazer como forma de canalizações orientações de plantas medicinais. E na primeira vez que eu recebi uma canalização de plantas medicinais para fazer um tratamento com 2 pessoas, na verdade, naquele momento eu nem sabia o que aquela pessoa tinha. Eu só recebia canalização. Eu estava num grupo de reikianos, nós estávamos no grupo aplicando essa técnica do reiki e nesse momento veio a canalização do chá para a pessoa tomar, para ela fazer um tratamento. Logo na semana seguinte, eu fui chamada a atenção que não era para mim trazer essa orientação, porque dentro do Reiki a gente não trazia essa orientação. E naquele mesmo dia, a pessoa que recebeu a orientação do chá, ela veio me procurar e perguntou por que eu tinha receitado aquele chá. Na verdade, eu não sabia o que a pessoa tinha, mas eu trouxe a canalização e falei para a pessoa. E ela olhou para mim muito surpresa. E ela disse que realmente ela estava fazendo um tratamento médico, fazia 3 meses que o médico não estava conseguindo encontrar a cura, trocava de medicamentos, mas não havia cura. Naquela semana, ela fez a receita do chá e ela tomou por 7 dias, como lhe foi orientado. E naquela semana ela se curou. Então, ela teve um grande benefício. E a partir daquele momento, eu fiquei na dúvida. E agora? O que eu faço? Eu continuo trazendo essa canalização e passando para as pessoas ou eu guardo elas para mim? Eu fecho esse canal. E aí teve uma oportunidade que eu fui fazer alinhamento energético. E aquele dia foi muito mágico, foi muito perfeito. Porque poucas pessoas, a não ser o meu marido e umas 2, 3 amigas minhas, sabiam desse meu processo, dessa minha dúvida, se eu trazia a canalização dos receituários de chás ou não. E nesse dia, nós estávamos num grupo de umas 70 pessoas fazendo o alinhamento energético e no encerramento final se apresentou um padrinho para cada um de nós. Se apresentou através da mediunidade de incorporação. E foi um momento muito lindo, que quando esse padrinho se colocou na minha frente e colocou a mão nos meus ombros, ele me disse:
Eu vim só para me apresentar, porque eu já trabalho contigo. Quando vier canalizações, receituários de chás, passe adiante, porque somos nós que estamos lhe instruindo. Então, naquele momento, eu tive vontade de chorar de emoção, porque eu estava percebendo que a minha dúvida já não era mais dúvida, porque na verdade eu tinha certeza do meu trabalho e daquilo que eu ia fazer. Porém, o sistema de crença da sociedade sempre tenta te cortar, sempre tenta te podar. E hoje, se a gente for analisar, cada terapeuta que se forma, ele não vai atender exatamente do mesmo jeito que ele se formou. Ele vai trazer novas técnicas para dentro do atendimento dele. E como ele vai receber essas novas técnicas? Através de canalização. A psicoterapia reencarnacionista, por exemplo, o nosso mestre Mauro Cuito, ele estudava espiritismo, ele estudou a doutrina espírita. Então, através do conhecimento que ele foi tendo, ele foi um alvo fácil de canalização para ele trazer então para a Terra a psicoterapia reencarnacionista. Então, todos os grandes feitos dentro da terapia holística que a gente tem percebido hoje, ela veio através de canalização. Mas e aí, só essas pessoas puderam receber essa canalização? Ou nós podemos receber também? É claro que podemos receber, porque senão nós estaríamos estagnados no tempo, senão nós estaríamos limitados no tempo, não teria mais novidades, não teria mais novas informações. Então as coisas vêm sim através dessa canalização. E é nesse momento que a gente precisa usar a energia do nosso coração para perceber a verdade que essa canalização está trazendo. E aí sim, ser transmitida. Eu já tive vários momentos dentro do atendimento de eu ter recebido uma canalização e juntamente com ela ter tido uma visão, que aí sim entrou a mediunidade. E o que eu percebi ali, o que eu vi, não era algo que ia deixar o paciente confortável. Por exemplo, tu está atendendo alguém e tu vê na tua tela mental ali que essa pessoa, num certo campo, num certo área do chakra dela, ela possui larvas astrais. Como que tu vai relatar isso para aquela pessoa, né? Poderia deixar ela mais assustada, poderia deixar ela preocupada. Então, nesse momento, o autoconhecimento, a prática da terapia, fez eu apenas ir ali fazer o meu trabalho e não revelar nada para a pessoa. Ela simplesmente saiu dali se sentindo melhor ou até mesmo curada, né? Quando ela retornou na semana seguinte, ela já não tinha mais aqueles sintomas que ela tinha e não foi necessário eu dizer para ela o que eu vi, o que aconteceu naquele momento. E aí entra mais um processo nesse quadro, né? A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente terapeutas, né? Que às vezes pode entrar um processo de fascinação. E o que acontece com a fascinação? Aí entra o quadro de processos obsessivos junto, né? É quando a gente atrai obsessores. Quando o médium, quando a pessoa, o terapeuta que está ali atendendo, ele quer ser reconhecido, então ele começa a mostrar que ele está vendo, que ele está percebendo, que ele está enxergando e ele vai falando tudo isso, né? Não existe o certo e errado nesse momento, a não ser a coerência. O terapeuta precisa se autoconhecer. Ele está transmitindo essas informações porque talvez no inconsciente dele ele esteja querendo ser reconhecido, ele está querendo ser um grande terapeuta, ou ele está simplesmente passando essas informações porque é necessário transmitir essas informações ao paciente. Então tem que ter esse cuidado. E quem vai te trazer isso é o teu coração. É ele que vai te dar um bem-estar. Às vezes no nosso dia a dia, a gente fala alguma coisa para alguém e depois se arrepende de ter falado, né?
Quando isso acontece, deixa a gente naquela sensação de mal-estar, não é mesmo? Pois é. Nesse momento, a gente não se sintonizou com a energia do coração. Por isso ficou esse desconforto, por isso ficou esse mal-estar. E dentro da terapia acontece do mesmo jeito. Se tu passou algo para o teu paciente e depois te trouxe essa sensação, te trouxe esse mal-estar, é porque tu não deveria ter passado. Quando a canalização vem, quando a orientação vem, ela te traz certeza, ela te traz bem-estar, ela te traz segurança. Então, nesse momento, fica bom para os dois lados. Fica bom para o terapeuta e fica bom para a pessoa que está sendo atendido. Porque se em algum momento entrar o processo de fascinação, do terapeuta querer um reconhecimento, de querer ser o terapeuta, a energia dele vai mudar nesse momento. A frequência vai mudar. Ele pode sim falar, diagnosticar cada vez mais, mas nesse momento ele pode estar sob influências de processos obsessivos, que aí entra a fascinação. Então entra novamente lá aquilo que a gente diz, né? Para a gente ter evolução, precisa ter o conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Se eu tenho conhecimento e autoconhecimento, tudo que eu vou transmitir vai ser para o melhor, tudo vai ser para o bem. Agora, se eu não tenho isso, se eu simplesmente sinto, recebo e já saio falando, sem muito antes ter feito um filtro, ter observado aquilo que eu vou informar, tem que tomar cuidado para ver se nesse momento eu realmente estou canalizando ou se eu estou com um processo mediúnico, trazendo alguma informação, muitas vezes até de obsessores. Então precisamos ter o discernimento, precisamos buscar mais conhecimento. E como se faz isso? Estudando. Para a gente chegar nessa caminhada até aqui, trabalhar com várias técnicas, com várias terapias, né? É necessário estudar, é necessário buscar essa caminhada. Uma das perguntas que as pessoas têm me questionado nos últimos tempos, têm trazido até mim, principalmente profissionais dessa área, é no sentido de que eles estão muito preocupados, que eles estão com medo que as terapias holísticas por um determinado momento podem ir por água abaixo. Porque existem terapeutas que estão se formando, né? Vão lá, fazem um curso de um fim de semana, se tornam mestres e já estão aplicando, já estão trabalhando, já estão dando curso, já estão, né, se sentindo habilitados como mestre. O que eu posso dizer a respeito disso? Muitos tomos podem vir por aí, porque não teve a prática do dia a dia. A partir do momento que tu faz um curso, não é tu sair dali já atuando. É necessário tu ler a apostila que tu recebeu no final de semana. É necessário tu aprender. É necessário tu olhar se tudo aquilo faz sentido e principalmente praticar. Porque é a prática que vai te trazer cada vez mais conhecimento e autoconhecimento. E é através da prática que vai vir a canalização. Então, daqui a um pouco, seja lá qual ramo que você escolheu e que você está atuando, a partir do momento que você começar a praticar, vai vir canalizações. E você vai entender o que é necessário fazer naquele momento. Seja dentro do Reiki, seja dentro das barras, seja dentro do sistema arturiano, seja dentro da psicoterapia reencarnacionista. Tudo é necessário à prática. Nós temos uma brincadeira, né, que na verdade a gente diz que é brincadeira, mas não é, né? Por exemplo, dentro da psicoterapia reencarnacionista, a gente sabe que para fazer a regressão, o terapeuta precisa estar à disposição do mentor espiritual para receber as canalizações, que são as orientações desse mentor, né? Para que a gente possa auxiliar dentro da regressão. Então, se nesse momento não tiver a elevação da minha frequência para eu me sintonizar, né, com esse mentor espiritual que está ali naquele momento tentando me trazer a canalização de como eu orientar aquela pessoa,
a terapia pode não sair muito bem feita. E isso pode ser atuado em qualquer prática. Isso pode acontecer dentro do Reiki, isso pode acontecer dentro da constelação, aonde a pessoa sai de lá daquele atendimento, daquele tratamento e não teve uma percepção, não teve um resultado satisfatório. Então ele sai de lá, muitas vezes até falando que aquela terapia não funciona, falando mal daquele atendimento, falando mal daquele tratamento, quando na realidade a ferramenta ela é perfeita. Faltou nesse momento o conhecimento e a habilidade do terapeuta em ação. Ele que nesse momento, talvez por um descuido, não teve a canalização correta para saber resolver aquele problema, para saber encaminhar aquela direção, para saber direcionar a situação que está se apresentando nesse momento. Praticamente, muitas das terapias de hoje, elas são fundamentadas na canalização. Para começar, elas já foram vindo aqui para a face da Terra através da canalização. E no dia a dia, durante os atendimentos, durante os trabalhos, ela continua atuando, a canalização continua vindo. E nesse momento é necessário a gente então ter essa percepção, ter esse entendimento para trazer esclarecimento quem está mediante nós. Então, nesse momento, tudo que eu tenho me dedicado a trazer até aqui vocês, dentro de cada programa que eu apresento, trazendo sempre um terapeuta, trazendo seus conhecimentos dentro dessas terapias, é para trazer esse esclarecimento, para que vocês compreendam que o problema nunca está na ferramenta que foi canalizada, e sim no procedimento do terapeuta, que naquele momento ali talvez não tenha tanta habilidade, talvez naquele momento não tenha tanta prática, ou talvez não esteja tão centrado naquele momento, naquele trabalho, e a coisa passa despercebida e muitas vezes insatisfatória. Então eu convido vocês a não desistirem. Quando vocês forem em algum lugar e não tiverem um resultado adequado, não falem daquela ferramenta, mas sim do atendimento que vocês tiveram, que vocês não conseguiram ter uma ótima sintonia. Procure então nesse momento um outro terapeuta que vai saber trabalhar com essa habilidade e vai conseguir lhe orientar através das canalizações, lhe direcionar. E aí então você verá a diferença do resultado. Você perceberá que o problema não estava na ferramenta, e sim de que forma ela foi conduzida. Então, nesse momento, eu quero imensamente agradecer a vocês por estar nos dando a oportunidade de trazer esse programa, trazer essas informações, trazer esse autoconhecimento a cada um de vocês. Eu quero também, nesse momento, agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, que são eles que estão nos trazendo a oportunidade de estarmos aqui. Então, através dessas oportunidades, a gente pode trazer esclarecimento para cada um de vocês. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse assunto de hoje. Qualquer dúvidas que vocês possam ter, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Eu estou no Face e no Instagram. Para quem tem meu contato, também podem me chamar no privado, no WhatsApp. E eu terei o prazer de lhe trazer mais esclarecimentos. Por hoje, então, encerramos por aqui e até um próximo programa.